Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Kiwi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês a obra do Bauman, Vida para Consumo. Eu não ia ler essa obra agora porque eu gostaria de ler outras antes. Mas aí Bauman morreu e aí eu achei que talvez não haja um momento ideal para ler alguma coisa, tem que ler pronto, né? E eu vou mostrar as obras que eu pretendia ler antes, algumas eu até já li, mas queria reler, retomar alguns trechos, pelo menos, para depois ler essa aqui. Então eu vou mostrar porque caso alguém tenha interesse e se interesse pelo tema, você já vai ficar sabendo algumas coisas. A Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, né? Porque aqui ele está tratando dessa necessidade de espetacularização que a gente tem, que a gente confunde público e privado, a gente gosta de se amostrar, coisa de gente amostrada. E o Bauman trata um pouco disso aqui, né? Só que ele expande essa questão porque esse aqui é mais contemporâneo, né? Isso aqui foi escrito décadas atrás, nem existia redes sociais, então. Mas aqui ele já anuncia essa disposição, certo? Sociedade do Consumo, do Jean Baudrillard. A minha edição está em francês. Essa aqui eu não li nada. Aquela ali eu li alguma coisa, dessa aqui eu não li nada, eu acho. Porque esse autor foi um dos primeiros que começou a chamar atenção para essa questão, né, para essa sociedade que a gente está construindo, que Bauman chama aqui de sociedade de consumidores, né? E também do Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação, que vai um pouco ali da linha do Debord, né? Essa questão de parecer ser e tal. Essa obra aqui inspirou Matrix, hein? Não só essa, né? Alice no País das Maravilhas também, mas essa aqui com certeza inspirou Matrix. Eu acho que li trechos, não li tudo. A Sociedade Pós-Moralista, do Gilles Lipovetsky. Esse aqui eu já li, mas aí o meu tá autografado até. Ele é francês, o sobrenome dele é russo, mas ele é francês. Ele está vivo ainda. E eu já li, mas eu gostaria de reler alguns trechos. O Crepúsculo do Dever e a Ética Indolor dos Novos Tempos Democráticos. Ele trata da sociedade contemporânea, mas ele trata outros aspectos que tangenciam este. Consumidores e Cidadãos, do Garcia Canclini, Nestor Garcia Canclini. Esse aqui eu li para o meu doutorado, muito bom. E o diferencial desse aqui é que o Canclini, ele é latino-americano, não lembro de que país ele é. Ele é latino-americano e ele trata dessa realidade local nossa. E ele morou em algumas grandes capitais aqui da América Latina, inclusive São Paulo, então ele compara algumas realidades, né? Então, o impacto desse conceito, dessa cultura americana de consumo nesses países aqui da América Latina. É uma perspectiva local. Muito legal também. É o mesmo tema, porque aqui o Bauman fala, né, do indivíduo que se torna consumidor. A gente perde alguns papéis sociais que vão se convertendo no papel de consumidor. O conceito de cidadania vai sendo paulatinamente sendo convertido no conceito de consumo. Para entender o que era antes disso tudo aqui, sociedade do consumo, sociedade do espetáculo, pós-moralista e tudo mais, a ética protestante e o espírito do capitalismo, do Weber. Esse foi considerado o melhor livro, o livro mais importante do século XX. Aqui o Weber explica como se formou a sociedade americana, né? Toda aquela ética puritana, calvinista e tal. Só que aqui ele está numa perspectiva, ele estudou a sociedade quando era a sociedade de produtores, né? E aí a produção, excesso de produção, levou à acumulação. Depois houve a necessidade de consumir tudo que era produzido, todo esse acúmulo. E aí a sociedade foi se convertendo, sociedade de consumidores. Porque até então, pela ética protestante, essa espetacularização e esse consumo desenfreado era coisa proibida, religiosamente proibida. Você não poderia ostentar. Mas depois virou um problema econômico. Mas vamos ao Bauman. Esse livro tem tanta coisa boa, mas tanta coisa boa, que se eu fosse tratar de tudo, eu ficaria horas falando desse livro. Não posso fazer isso, meus vídeos são longos por natureza, mas o que eu posso fazer?
Eu posso traçar o fio condutor que permeia toda essa obra, porque a partir desse fio ele estuda os impactos disso em diferentes âmbitos sociais, porque aqui ele está tratando do comportamento que não é geracional, né? É contemporâneo em várias gerações, porque não pensem que é só coisa de jovem adolescente que gosta de rede social, não. Todo mundo, né? Ninguém, não tem faixa etária excluída aqui, não tem nada geracional. Então, a nossa mentalidade contemporânea, como ela funciona e como isso que ele aborda se dá em diferentes ambientes, contextos da contemporaneidade. E o que é isso que se dá, né? Qual é o fio condutor, o núcleo duro dessa obra? Ele fala que nós somos sociedade de consumidores e que, como Marx já havia dito antes, né, tudo virou mercadoria, e virou mesmo, e o que nos é caro agora é que a nossa subjetividade virou mercadoria. O que a gente faz tem que expor, né? E ele dá o exemplo das redes sociais. E o que está por trás dessa necessidade de ficar expondo tudo que a gente faz? O que antes a gente dizia em diário, né? Que a gente não queria que ninguém lesse, ou então no divã do analista que ficava, né? Sigilo profissional. Agora a gente expõe em redes sociais e quer que as pessoas leiam e curtam. Então a gente diluiu essa questão de público e privado, né? A gente quer se amostrar. Um bando de amostrado que na verdade se esconde uma série de outras coisas, hein? Uma delas, que ele não diz aqui, eu estou dizendo, teve um autor, acho que um filósofo, um pensador, que em algum momento disse que as necessidades humanas, necessidades assim emocionais, não estou falando de necessidades materiais fisiológicas, as necessidades humanas poderiam ser resumidas em uma só: a necessidade de ser querido. Se você parar para pensar, é isso. Se a gente quer reconhecimento no trabalho, a gente quer. Se a gente quer que um amigo ligue, que um amigo escute, que um amigo dê atenção, que o namorado dê atenção, que a esposa dê atenção. É a nossa necessidade emocional básica. Todo o resto deriva disso. Então, se a gente quer aparecer, a gente está querendo ser aceito. A gente está querendo ser aceito e está querendo ser quisto, bem quisto. E isso revela uma carência que é sem precedentes. Mas ele não enfoca tanto essa parte aqui não, porque ele também já trata de várias outras coisas, hein? Ele começa o livro partindo de 3 casos. Um deles falando das redes sociais, porque isso aqui foi escrito, acho que 2007, 2008 mais ou menos, né? Então assim, as redes sociais, elas tinham um impacto menor do que tem hoje. Mas aí elas já estavam surgindo, e aí ele trata dessa perspectiva que estavam surgindo muitas redes sociais e que é como abrir um novo bar, né? Que é, porque é novo todo mundo vai, depois todo mundo abandona. Um outro caso, ele fala de uma empresa de telefonia que atende os clientes e pontua. Então no cadastro já pontua lá por nível de importância. Então quando o telefone atende, ele já vê se é cliente número 1, sabe? Tipo premium, cliente premium, para ser atendido primeiro, ou seja, há um ranking de acordo com a importância e a importância econômica, hein? Uma outra perspectiva, ele fala de algum político lá, em inglês, que estipulou uma cota, não, um perfil de imigrante para ser aceito lá pela Inglaterra. Então, assim, iam aceitar pessoas que eles tinham necessidade, né, com formação que eles tinham necessidade e tudo mais. Então ele pontua esses 3 casos. E o que ele fala? Ora, as pessoas, elas têm que se converter em mercadoria para serem aceitas, para entrarem no sistema. Elas têm que ter um valor que é econômico, não é mais um valor humano, né? E toda a obra é permeada por essa ideia. E a mercantilização, na verdade, ela é resultado de uma forma de agir, de pensar que é um pouquinho, acho que até mais grave. Eu não sei se dá para pontuar o nível de gravidade, mas é a tendência que é bem americana, hein? Não sei se surgiu lá, mas os americanos são bem assim. Que é a tendência de tratar tudo de maneira utilitária, só tem valor que é útil. Né? Útil funcional, é uma perspectiva positivista,
como se as outras coisas imateriais não tivessem mais valor ou pudessem ser convertidas em mercado. Daí vem a ideia da conversão em mercadoria, porque você mercantiliza coisa que não tem um valor mercantil. Ele fala, como eu falei para vocês, ele aborda essa questão em vários âmbitos. Um deles é a estética. Ele fala de não sei se é consultório, empresa, enfim, que eles oferecem para os clientes cartão de fidelidade. Pensem para fazer cirurgia plástica. Que você vai ao mercado e te dê um cartão de fidelidade, ok, né? Você precisa comer, você precisa ir no mercado praticamente toda semana. Agora, para cirurgia plástica, pense, é esse nível de gravidade a questão que ele aborda. Porque assim, ele não fala de coisas que são novidades pra gente. Mas ele nos ajuda a pensar e a refletir, por quê? Porque ele sistematiza tudo o que está acontecendo e vai organizando, dando nome às coisas. Porque a gente vai, como é algo contemporâneo, a gente vai vivendo, vivenciando, percebendo, mas deixando para lá. Ele não, ele junta tudo, compila, sistematiza, organiza e dá o nome às coisas. Isso faz com que a gente fique um pouco assim, alerta, né? Você tem que ler isso aqui e refletir. Qual é a sociedade que a gente está construindo? Essa questão de expor tudo em redes sociais, de público, privado, já não tem mais limites. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que expõem tudo, coisas que são muito privadas, né? Às vezes eu leio alguma coisa e fico com vergonha, penso, nossa, mas eu não precisava estar lendo isso, não precisava saber disso dessa pessoa. Eu até falo com meus amigos, no dia que vocês me virem fazendo striptease emocional em rede social, podem ter certeza que eu estou com algum distúrbio de personalidade, porque fiquem longe de mim, porque não é pra isso. E devo alertar que ele não está dizendo aqui que consumo, cirurgia plástica, uso de redes sociais é algo negativo, não é isso, não é o consumo, é o consumismo. Não é a cirurgia plástica, é a frequência da cirurgia plástica. Não é a rede social, mas o uso equivocado dela de expor coisas que não deveriam ser públicas. Então, assim, a crítica é a frequência, a intensidade, o excesso das coisas. Então, ninguém precisa fazer tantas cirurgias plásticas. Se você quer fazer cirurgia plástica, está incomodado com alguma coisa, faça. Mas ter um cartão de fidelidade já é, né? Se você precisa comprar roupa, precisa comprar comida, precisa comprar... É normal, a gente precisa dessas coisas. Mas a repetição, né, irrefletida, é que é problemática. E a gente vai repetindo coisas de maneira irrefletida, porque a gente entra num ritmo, que é o ritmo das máquinas. Ela pode ser muito grave, especialmente atualmente, quando a gente tem muitos estímulos. A probabilidade de a gente ir agindo de maneira irrefletida por conta da velocidade, do excesso de estímulos, é muito grande. Um outro exemplo que pode nos ajudar a entender tudo isso que o Bauman fala aqui sobre comoditização de tudo, a gente virar mercadoria, é a nossa relação com os diplomas, né? Com o currículo, deixar um currículo legal, a nossa relação com um diploma de mestrado, de pós-graduação, é totalmente outra do que deveria ser. A gente quer ter uma marquinha a mais no currículo para ser mais vendável no mercado de trabalho. Não é estudar para aprender mais, para entender melhor sobre aquilo, para ser um profissional melhor. Não. A gente quer aumentar o nosso nível de empregabilidade. Então, quando ele fala de comoditização, ele está falando de práticas como esta. De a gente fazer de tudo para se vender. A gente estudar aquilo que há mais vaga no mercado. Se tornar um profissional que o mercado quer. Como no caso da imigração lá da Inglaterra, né? Eles estavam querendo pessoas com formação XY. Então, você vai se mercantilizar, você vai se tornar mercadoria. Então, você vai estudar o que estão querendo que você estude para que você seja contemplado pelo mercado. E é complicado, porque a gente não consegue sair disso, né? É muito difícil, é muito difícil. As pessoas que tentam sair dessa ola louca não conseguem. Então, assim, vamos pensar.
a pessoa que gosta do vintage, né? Já que o velho não tem valor neste mundo que lida com coisas que não são duráveis, então as pessoas que gostam de vintage, de brechó, de vitrola, de vinil, aí de repente elas começam a se agrupar, começam a ter uma busca por esses objetos. O que faz? O mercado vai lá, cria, o sistema vai lá, cria um mercado para essas pessoas. Um exemplo disso, se vocês forem na FNAC hoje, vocês veem um monte de aparelhos digitais com aparência de vintage, né? Aquelas vitrolas, gramofone, rádios antigos e tal, né? Então o mercado, ele vai assim, vai enredando tudo, vai enredando tudo. Então você tem aquele grupo dos que são alternativos, da contracultura, eles transformam aquilo também, né? Transformam aquilo também. Se vê que a procura por aquilo, por algo alternativo está aumentando, eles criam um mercado para aquilo também. A gente não consegue sair do sistema, a gente não consegue viver de maneira alternativa, porque, pelo menos não por muito tempo, né? Porque descobrem a gente, vão atrás da gente, enredam a gente, ou então fazem com que os nossos gostos alternativos sejam impossíveis de serem realizados, né? Porque você não encontra, né? Não fabricam mais, não tem como achar mais nada, né? E é assim, te direcionam para aquele caminho, é difícil você sair dele. Então, isso é um pouco de tudo que Bauman trata aqui. Claro que eu trouxe também questões que a leitura da obra dele me fez refletir a respeito, não necessariamente coisa que ele aponta aqui, mas é uma obra muito interessante. Eu não quis ler algo líquido, né? Porque ele tem vários livros, Amor Líquido, Vida Líquida, Medo Líquido e tal, e eu quis ler algo que não fosse líquido, pelo menos no título, né? E eu gostei muito de ler isso aqui, porque eu acho que é o pensamento que permeia toda a obra dele, né? A forma como a gente está vivendo hoje. E o interessante é, a gente tem que ler e começar a refletir, né? Para tentar criar uma massa crítica, um distanciamento de algumas práticas que são pouco saudáveis, né? Pouco saudáveis para todo mundo. Então é um vídeo assim para apresentar algumas referências para vocês, para quem gosta desse tema, acha necessário, importante conhecer. Então apresentei aqui várias obras a partir dessa leitura de Bauman. Outros livros que tangenciam essa questão. Então, se você já leu algum desses livros, eu gostaria que comentasse, me dissesse o que achou, se gostou, se interessou por Bauman, o que acha, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e de me seguir nas redes sociais. O Kiwi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada por assistir, beijos e tchau, tchau.